Senhoras e senhores, que saudade eu estava de vocês. Como é que estão aí nessa período de pandemia, de quarentena? Espero que todos vocês estejam com saúde, suas respectivas famílias estejam muito bem também, né? Vamos voltar a falar de esporte. Estava com muita saudade de falar disso, de ver futebol americano, NBA. Sim, isso está voltando, a NBA está voltando, graças a Deus. Assim como está voltando o campeonato inglês, vamos comemorar. Voltou o português, voltou o alemão, vai voltar o italiano, vai voltar o espanhol. Que coisas maravilhosas, né? Mas não estamos falando aqui para falar de futebol no momento. Vamos falar uma coisa séria sobre o racismo, sobre a NFL, sobre a declaração de Drew Brees, Colin Kaepernick, né? E a sociedade americana. A sociedade americana é uma sociedade muito patriota. Lembro quando eu morava nos Estados Unidos uma vez que eu trabalhava na Walt Disney World e eu, para chegar mais cedo no trabalho, eu cortei o caminho por dentro do parque, sendo que nesse momento estava saindo uma bandeira americana, apenas saindo. Então a população parou, o povo parou, eu parei também para deixar a bandeira passar. Enquanto eu estava passando, estava tocando o hino, então eles são extremamente patriotas. Ok, falo isso por quê? Por conta dessas manifestações contra o racismo que tem acontecido nos Estados Unidos pela morte de George Floyd e de outras milhares de mortes que acontecem nesse país que é extremamente racista, como o nosso é, infelizmente. Né? E para falar sobre Colin Kaepernick, que felicidade, como eu amo falar desse homem, que homem ele é para mim. Pô, muito top. Colin Kaepernick, que levou o San Francisco 49ers a uma final de Super Bowl contra o Baltimore Ravens. No ano seguinte, não jogou tão bem em 2016 e aí foi dispensado. Mas a principal característica dele era combater o racismo no campo. Durante a entrada, no momento do hino nacional americano, ele se ajoelhava para chamar atenção contra o racismo. Isso numa sociedade de brancos, patriotas, não era bem visto, né? Então o que aconteceu? Houve um conluio, Colin Kaepernick foi dispensado do San Francisco 49ers, houve um conluio entre a NFL e ninguém contratou ele. O que aconteceu com isso? Colin Kaepernick, há 2 anos atrás, né, fez processou a NFL por conluio. E isso ainda está a ser julgado. E esse ano a NFL não podia ficar de fora, afinal até Michael Jordan, todos os esportes estão falando, então a NFL teve que defender também as atitudes antirracistas, né? E nisso, o George Good, o líder da liga, o Goodell, pediu desculpas falando que eles estavam errados no momento do quarterback, do conjunto do Colin Kaepernick. Isso depois que o Colin Kaepernick foi dispensado, ele nunca mais foi contratado. Houve conluio. Há 2 anos atrás, mais ou menos, ele conseguiu uma oportunidade de treinamento para se mostrar para os olheiros e não foi bem. Para falar a verdade, ele falou mais sobre essa parte de antirracismo do que tanto o treinamento, tá? E bom pro Colin Kaepernick, ele conseguiu um super contrato com a Nike, então dinheiro não falta para ele. E agora estão falando de dar uma nova oportunidade para ele. Desculpa, acho isso hipocrisia. Acho isso hipocrisia. E se eu for o Colin Kaepernick, por isso, está com a faca e o queijo na mão. Colin Kaepernick, se eu fosse ele, eu só ia para equipe grande. Só ia para lugar de consumo grande. Ou seja, ou para Nova York. New York Giants, teoricamente, precisa de um quarterback. Sam Darnold não tá dando. New England Patriots substituir o Tom Brady ia ser uma grande reviravolta na sociedade americana. Sai um branquinho bonitão, marido da Gisele Bündchen, para entrar um afro-americano de Rastafari. Uma sociedade totalmente branca que seria em Boston, Massachusetts, né? De repente, uma sociedade lá como Las Vegas Raiders, Derek Carr também não é uma pessoa muito valorizada, apesar de ter o Marcos Mariota como banco, né? Ou, de repente, sei lá, Los Angeles, né? O Chargers tá sem quarterback, vai
Então vamos ver o que vai dar. Mas se eu fosse o Colin Kaepernick, eu só aceitaria isso para ser quarterback principal de uma equipe com mercado. Tá com a faca e o queijo na mão. Houve conluio sim contra ele, ele tem razão. E outra coisa, eu ouvi pelo Paulo Antunes, também não sei qual é o jornalista, de que como se ajoelhar é proibido de fazer 1 minuto de silêncio. Eu acho ridículo uma pessoa falar como alguém tem que protestar. A pessoa tem que protestar da forma que ela acha que tem que protestar, para que chegue no ouvido de quem tem que resolver. Ok? Não é alguém que vai chegar e vai falar, vamos ficar 1 minuto de silêncio em termos de protesto, se eu não quiser. Eu acho que se eu ajoelhar no hino nacional, é justo, é o que eu quero fazer, então eu que faça. Não são outros que têm que me dizer. E também é importante falar que na NFL, em 2018, foi proibido esse ajoelhamento. Você se ajoelhar durante o hino nacional. Se você quer protestar, você fica no vestiário, ou seja, não há protesto nenhum. E vocês, o que vocês acham com relação a isso? Eu gosto do Colin Kaepernick falando, assim, dele como profissional, na época dele. Ele levou o San Francisco 49ers a uma final de Super Bowl. Ele acabou com o Green Bay Packers por 2 vezes, o que era naquela época mais difícil, porque tinha uma defesa ainda razoável, tinha uma boa secundária. Tinha o Clay Matthews como linebacker. Não era uma coisa tão fácil assim também, não. Ele acabou com o Green Bay Packers. Mesmo no ano que ele realmente podia ter ido melhor, que foi o ano de dispensa dele, eu lembro que muitos jornalistas metiam um pau nele, e eu acredito, principalmente por essa questão racial, tá? Ele podia ter ido melhor, mas ele não foi essa coisa tão ruim como falavam. Tá? Eu sempre defendi. Tá? E pra mim, sim, ainda seria titular em algumas equipes, tá? Na NFL Sul, não, na NFL Sul tá, beleza, na NFC Sul, beleza, não dá mesmo, tá bem domada. Na AFC Sul, Titans, de repente ele pode ser titular no Titans, tá? Tem jogo pra ser titular no Colts, que tá sem quarterback. Tem jogo pra ser titular no Jaguars. Na East tem New York Jets, sim. E New England Patriots, que tá sem quarterback, sim. Não acredito ele em Miami, nem em Buffalo, não. Na NFC, não, a NFC tá bem guardada, a NFC East também não dá, não. De repente, no Giants, mas acharia injusto com o Daniel Jones ainda. AFC Norte, com Pittsburgh. AFC Norte, de repente, no Cleveland Browns, porque o Mayfield é muito fraco. É muito, muito fraco. Não dá pro Mayfield. Só é snob, mas ele é muito fraco. NFC North, não. Nick Foles foi pra Chicago. Aaron Rodgers, não. Minnesota, Kirk Cousins, não. Em Detroit, eu gosto do Matthew Stafford. É um bom. Então, partindo para Oeste, Seattle Seahawks, Russell Wilson, melhor quarterback para mim vai ser esse ano. Los Angeles Rams. Eu não acho o quarterback do Rams, que infelizmente agora me fugiu o nome, quarterback tão ruim, não. Ele faz o feijão com arroz bem, mas tá. Arizona Cardinals, não. São Francisco, eu acho que ele não voltaria, e nem o Garoppolo dá conta, tá. E AFC Oeste, Denver Broncos, pode ser, tá. Raiders também pode ser, Kansas City, tchau, LA Chargers, talvez possa ser. E você, o que você acha? Como vai ser esse ano aí? O Colin Kaepernick vai ter alguma oportunidade? Deixa aí seus comentários, seu like no vídeo. Valeu?
Depois voltamos com mais. Um grande abraço. Boa noite, gente. E, ó, se cuidem nessa pandemia.